Boa noite. Estão aquecidos aí, nesse friozinho que está hoje? Bastante frio hoje, né? Vamos ver como é que vai ser durante a semana, né? Cada semana está sendo uma surpresa para a gente aqui, quanto ao nosso clima, nossa temperatura. Estou muito feliz mais uma vez, né? Ontem eu estive pregando aqui, ontem tivemos o culto diferente, foi bem mais cedo, bem mais rápido do que o costume. Eu estou feliz, né, de ter pregado ontem, estar aqui também com vocês pregando hoje. E que Deus possa ser exaltado, ser louvado, e que a palavra de Deus possa promover transformações no seu coração e no meu coração nessa noite. Amém? O tema que nós vamos falar hoje é esse tema aqui, ó. Problemas irresolvíveis. Será que você chegou aqui na igreja hoje com um problema irresolvível na sua vida? O que será que você está passando? Eu tenho alguns problemas, sei que todos nós temos problemas, mas será que algum de vocês tem algum problema irresolvível? Ou algo que você pensa ser irresolvível? O que será que a gente pode encontrar de resposta na Bíblia? O que será que nós podemos encontrar de resposta em Deus para esse tema? Problemas irresolvíveis. Meus irmãos, desde que o pecado entrou no mundo, desde que Satanás seduziu Eva para comer aquele fruto proibido e o pecado entrou no mundo, nós temos problemas. Nós temos problemas. Desde que o pecado entrou no mundo, estamos sofrendo. Nós temos cada dia mais problemas, né? E conforme o tempo passa, conforme, né, a humanidade avança com seus recursos, nós resolvemos alguns problemas, mas outros problemas aparecem. Até em outros momentos, né, em outros sermões, eu já falei algumas vezes, lá atrás, as nossas avós, bisavós, lavavam roupa no rio, né, e hoje nós temos uma máquina de lavar roupa em casa. Economiza muito tempo, mas vocês acham que vocês têm mais tempo hoje do que a bisavó, a tataravó tinham antes? Nós resolvemos um problema, mas apareceram outros. Apareceram outros. Então, não importa o quanto nós tentamos resolver problemas, o pecado nos traz mais problemas, né? E o mais interessante é que, sabia que a sua vida é resolver problemas? A nossa vida é resolver problemas? Desde o momento que nós acordamos até a hora que nós vamos dormir, nós estamos resolvendo problemas. Além de resolver problema nosso, resolver problema dos outros, é isso mesmo. A nossa vida é resolver problemas, né? O nosso trabalho, vocês só têm trabalho porque existem problemas. Vocês resolvem problemas no trabalho de vocês, né? Assim como eu. Nosso trabalho é resolver problemas. E quanto melhor você é em resolver problemas, quanto mais difíceis são os problemas que você resolve, melhor você recebe por isso, no seu trabalho também, né? Então, nosso trabalho é resolver problemas e vai continuar sendo até a volta de Jesus, né? Nós temos esses problemas. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu queria orar mais uma vez com vocês, pedindo a bênção de Deus e o Espírito Santo nessa noite. Querido Deus, nosso bom Pai, te agradecemos porque o Senhor é muito bom conosco. O Senhor cuida de nós. E mesmo a meio de tantos problemas, tantas dificuldades, nós sentimos o seu amor, o seu carinho, a sua bondade conosco, Senhor. E agora queremos pedir mais uma vez a bênção do teu Espírito Santo, para que ele esteja aqui conosco e nos transmita, Senhor, a tua paz e o teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui alguém que gosta de matemática. Eu esperava que tivesse pelo menos uma mão. Aí, ó, temos pelo menos uma mão aqui que gosta de matemática. Mais uma mão que gosta de matemática ali. Bom, falei para vocês de problemas, né? Nos anos 2000, uma universidade que fica lá em Massachusetts, nos Estados Unidos, eles lançaram alguns problemas para o mundo. E esses problemas são chamados de problemas do Prêmio Millennium. Milênio porque foi nos anos 2000, na virada do milênio. E são 7 problemas matemáticos muito complicados que eles falaram assim, olha, se nós resolvermos esses problemas matemáticos, vai nos ajudar muito e avançar em muitas coisas aqui na universidade e no nosso país. Eu nem vou me arriscar a falar o nome de todos aqui para vocês, porque são coisas muito complicadas. E foi lançado no ano 2000 esses problemas. E qual que é a proposta dessa universidade? Eles falaram assim, olha, nós estamos aqui com esses problemas e quem nos ajudar a resolver, nós vamos pagar $1 milhão. Então, Adriano, Aurelino, que gostam de matemática,
Tá aí a oportunidade de ganhar US$ 1 milhão, mais de 5 milhões de reais, né? Resolver um desses problemas matemáticos aqui. Só para vocês terem uma ideia, esses problemas são tão difíceis que foram lançados há 24 anos atrás, esses 7 problemas, e apenas um desses problemas foi resolvido, que é esse aqui que eu vou ler do jeito que está aqui, não sei se está certo do jeito que eu vou ler, tá? Mas é a conjectura de Poincaré, né? Que é um problema que eles queriam medir ali o cruzamento de pontos dentro de uma esfera geométrica por algum motivo que eu não me arrisco a dizer como é também. E foi resolvido em 2010. Então demorou 10 anos para alguém conseguir resolver esse problema. E foi um russo que resolveu e ele não quis o dinheiro. Ele só quis mostrar que ele sabia resolver esse problema. Ele não pegou o dinheiro e nem o reconhecimento da faculdade. Mas ele resolveu esse problema. Então tem mais outros 6 problemas que ainda não foram resolvidos. A sociedade valoriza quem consegue resolver problemas. É a sociedade. E ela remunera também quem consegue resolver problemas. Mas, por enquanto, desses 7 problemas, 6 permanecem irresolvíveis. Ninguém conseguiu resolver até hoje. E não sabemos se algum dia alguém vai conseguir resolver ou a inteligência artificial vai conseguir resolver. Por enquanto, está irresolvível. Mas estão buscando resolver esses problemas. Alguém já viu esse cidadão aqui, ou a foto dele alguma vez? Não? O nome dele é Brian Johnson, é um americano, né? E ele tem 45 anos. É a mesma pessoa, tá? Nas 2 fotos, é a mesma pessoa. O que ele se propõe? Ele se propõe a resolver um problema irresolvível. Sabe qual é o problema que ele está tentando resolver? A morte. O problema da morte. Ele disse essa frase aqui, ó: tudo é impossível até que não seja. Todo mundo fala que a gente tem que envelhecer e morrer. Mas imagine se ninguém envelhecesse mais. Isso seria mudar o mundo. Então, o Brian Johnson, ele é rico, ele é um empresário. Ele investe aproximadamente US$ 2 milhões por ano na tentativa de não morrer. Então, ele montou na casa dele um espaço ali que é parecido com um hospital. Tem ali várias coisas que apoiam ele nesse objetivo. E ele segue uma rotina muito diferente. Mas, para vocês terem uma ideia, ele está conseguindo alguns avanços no plano dele. Por mais estranho que pareça. Né? Essas 2 fotos geram muita polêmica. Muita gente falou que ele ficou muito estranho depois dessa empreitada dele em ficar mais novo. Né? Mas o fato é que, depois que ele fez esse projeto, ele é acompanhado por 30 médicos que medem as funções corporais dele, as funções dos órgãos, a pele, o pulmão, a respiração, o coração. E ele já conseguiu algumas coisas. Por exemplo, o coração dele, nos resultados, já é como de uma pessoa de 37 anos. Ele tem 45 anos. Então, ele ganhou ali alguns anos de vida para o coração dele. O pulmão dele, hoje, já é como de uma pessoa de 18 anos. Com todas as coisas que ele fez ali. E a pele dele, hoje, é considerada pelos médicos como a pele de uma pessoa de 28 anos. E o detalhe, ele não fez nenhuma cirurgia plástica, nem nada do tipo. Foram tratamentos com vitaminas, remédios, exercícios, sono e hormônios. Só que custou mais de 5 milhões de reais por ano, né? Esse tratamento que ele está fazendo. Então, o que ele faz? Ele dorme cedo todo dia, ele sempre dorme sozinho, para que nada atrapalhe o sono dele. Ele faz exercícios todos os dias, ele toma mais de 100 comprimidos de vitaminas e medicamentos. Ele não bebe e não come gordura nem doces. E ele é vegano. Todas as refeições são calculadas e são exatamente 2.000 calorias por dia. Então, ele tem uma vida extremamente regrada, porque ele está ansioso para alcançar esse objetivo dele. De chegar aos 18 anos e parar por ali. Não envelhecer mais nada depois e não morrer. Esse é o objetivo do Brian Johnson. O que talvez ele não saiba é que esse problema não é um problema irresolvível, meus irmãos. O problema da morte não é um problema irresolvível. O problema da morte é um problema que já foi vencido há muito tempo atrás. A Bíblia nos diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu antes mesmo da fundação do mundo. Antes do mundo existir. Jesus já tinha um plano para resolver o problema
da morte. A morte não é mais um problema irresolvível para nós, para mim e para você. E sabe o que é melhor? O problema da morte não se resolve com 2 milhões de dólares por ano. O problema da morte resolve de graça. É a graça de Jesus. É a graça de Jesus, que é abundante para todos nós, para mim e para você. Ela é de graça e resolve o problema da morte. Amém? Amém. E está disponível para vocês. Se você está na igreja hoje, se vocês estão na igreja hoje, é porque a graça de Jesus alcançou você. E a graça resolve o problema da morte de uma vez por todas. O Brian Johnson vai ficar tentando, até conseguir. Eu acho que ele não vai conseguir. Mas Deus queira que um dia ele encontre Jesus e ele consiga resolver de uma vez por todas o problema da morte na vida dele. Falando ainda de problemas irresolvíveis, quando você me vê aqui na frente da igreja, normalmente você vai me ver desse jeito aqui. Vocês vão me ver desse jeito. Quantos aqui me viram desse jeito aqui na frente da igreja? Já viram? Bom, vamos lá. Contar um pouquinho da história para vocês, o porquê que eu fico, às vezes, tremendo aqui na frente quando eu vou ficar de joelhos, ou quando eu penso 2 vezes, às vezes eu nem me ajoelho, né, aqui na frente da igreja. Há mais ou menos 9 anos atrás, eu tenho esse problema faz 9 anos. Eu tenho um problema no joelho, né, que vem me incomodando bastante. Vem me atrapalhando bastante no meu dia a dia. Né. Mas como que isso começou, meus irmãos? Há mais ou menos 9 anos atrás, eu estava vivendo uma vida completamente diferente do que eu vivo hoje na questão da minha saúde. Eu cuidava muito melhor do que eu cuido hoje. Há 9 anos atrás, e até um pouquinho antes disso, eu tive um encontro muito especial com Deus. Apesar de ter nascido na igreja, eu considero que foi mais ou menos nesse período, há uns 9 a 11 anos atrás, que eu tive minha conversão verdadeira. Que eu senti o Espírito Santo falar comigo de um jeito diferente. Quem nasce na igreja também passa por isso. Também tem esse momento em que tem que decidir se vai permanecer nos caminhos de Deus ou se vai sair dos caminhos de Deus. E ali Deus falou comigo. E eu comecei a ter uma ansiedade muito grande em conhecer melhor a Deus, em fazer a vontade de Deus, aprender de Deus para poder praticar o que Deus quer que eu faça. E eu comecei a estudar mais a Bíblia, eu comecei a estudar mais o espírito de profecia, e eu tive um propósito no meu coração de fazer tudo aquilo que eu entendesse que Deus queria que eu fizesse. E eu fiz isso mesmo. Eu comecei a mudar a minha alimentação. A minha alimentação ficou igualzinho que a Bíblia pede para a gente fazer. Tudo direitinho. Eu fiquei extremamente saudável. Estava muito feliz. Estava um momento muito especial para mim. E eu praticava exercícios todos os dias. Eu estava igual o Brian Johnson aqui. Fazia exercício todo dia. Eu era vegano também. Só não tomava um monte de remédio, igual ele toma aí. Mas eu fazia tudo que eu lia ali e entendia que Deus estava pedindo para eu fazer. Então eu jogava futebol, jogava basquete, eu corria, fazia musculação, fazia natação, um monte de coisa, e além da minha alimentação, que era muito boa. Eu levantava cedo todos os dias, eu lia a Bíblia, falava com Deus, orava. Estava vivendo uma lua de mel com Deus. Sabe aquele momento em que você se converte, que você se aproxima mais perto de Deus, tem esse momento que parece uma lua de mel? Era isso que estava acontecendo comigo. Nesse período também, eu consegui meu primeiro emprego na minha área, que eu lutei tanto estudei tanto para conseguir. Eu casei. Então, minha vida estava muito boa. Né? Até que certo dia, lá no meu trabalho, eu estava sentado lá, né, trabalhando, e eu comecei a sentir uma dor no meu joelho. Né? E cada dia que passava, essa dor piorava. Essa dor do meu joelho piorava. E aí eu fui no médico, fiz alguns exames. Quando os exames ficaram prontos, levei de novo para o médico. E aí ele falou assim, olha, você está com um problema no seu joelho. Aí eu falei, bom, isso eu já sei, né? Estou sentindo bastante dor aqui no meu joelho. Daí eu perguntei para ele, e aí, doutor, como é que eu faço para resolver esse problema? Aí o doutor falou para mim, olha, para você não sentir dor, você tem que parar de subir escada, não pode mais correr, não pode jogar futebol, não pode jogar basquete, que você falou que você gosta de jogar basquete. Eu falei, não, tá bom, né? Eu faço isso, eu paro tudo para resolver o problema do meu joelho. Mas e aí, como é que eu faço depois? Quando que eu vou poder correr de novo, fazer essas coisas? Né? Voltar ao normal, as coisas que eu gosto de fazer. O médico falou, então, você tem que parar de subir escada, essas coisas.
Na hora, minha cabeça ficou meio assim, não estou entendendo o que esse médico está falando. Estou com 23 anos, né? Falou que eu tenho que parar de subir escada? Não estou entendendo direito o que ele está falando, né? Eu falei, doutor, qual que é o remédio que eu tenho que tomar para melhorar meu joelho, para sarar? Ele falou, não dá. Isso que você tem no seu joelho é para o resto da sua vida, né? Então agora você tem que cuidar para não piorar, né? O que ele falou para mim naquele dia foi algo que doeu muito para mim. Ele falou assim, se a partir de agora você não cuidar, com 45 anos você não vai andar mais, né? Eu estava com 23. Daí eu pensei assim, né? Puxa vida, como é que eu vou encarar agora? Olha, a minha vida é fazer exercício, fazer, né? Fazia muitas coisas. Estava uma vida agitada, uma vida, né? Mas tá bom. Mas foi ali, meus irmãos, que eu era muito novo ainda, né? Eu ainda sou muito novo, mas eu era mais novo ainda. Mas eu pensava assim, né? Olha, eu acho que eu estou com o primeiro problema irresolvível da minha vida, né? E o sentimento não é muito bom, né? Quando algum problema irresolvível chega na sua vida, o sentimento não é bom. E existem diversos problemas, né? Talvez você tenha se colocado numa situação financeira que não dá para resolver mais, ou uma situação de saúde muito pior do que a minha. Eu sei que a minha situação é ruim, mas eu sei que muitas pessoas sofrem com coisas muito piores. E quando essas coisas encontram a gente, elas fazem a gente escolher qual vai ser o nosso comportamento diante de Deus. Quando um problema irresolvível chega na sua vida, você tem que se decidir como você vai agir diante de Deus por causa daquele problema. E uma pergunta que eu fiz muito, né, quando eu recebi essa notícia, e até pouco tempo eu estava fazendo muito, é essa pergunta aqui. Se eu estou fazendo o que Deus pede, por que que isso está acontecendo comigo? Eu trouxe essa pergunta para vocês, meus irmãos, porque muitas vezes eu já vi várias pessoas abandonarem a Deus por causa dessa pergunta. Se eu estou fazendo o que Deus pede, se eu devolvo meus dízimos, minhas ofertas, se eu guardo os mandamentos de Deus, por que que isso está acontecendo comigo? E existem diversos problemas irresolvíveis que levam as pessoas a pensar nisso. Muitas vezes a morte de um ente querido, um problema de saúde muito grave, um divórcio, algo do tipo, um problema irresolvível, levam as pessoas a pensarem isso e muitas vezes elas abandonam a Deus por causa dessa pergunta. Eu sei que vocês têm problemas e vão ter muitos problemas ainda, porque o pecado é assim. Nosso mundo é um mundo de pecado e ele traz problemas para nós. E se algum dia você precisar fazer essa pergunta, que você saiba escolher o lado certo e aonde buscar a Deus, para que você não abandone os caminhos de Deus quando estiver nessa situação. Um dia, há muito tempo atrás, esse homem, que eu considero como um dos maiores homens de todos os tempos, o nome dele era Saulo, vocês conhecem a história de Saulo? Ele estava andando, né, nessa estrada aí de Damasco, indo para o caminho para Damasco, e aconteceu uma coisa extraordinária com ele. Jesus apareceu para ele. Mas sabe o que é interessante? Jesus já tinha voltado para o céu. E se Jesus, em pessoa, apareceu ali e falou com Saulo, é porque o motivo era muito especial. A Bíblia não tem nenhum outro registro de que Jesus veio e falou com alguém sem ser com Saulo, depois que Jesus voltou para o céu. Saulo, ele era um homem muito temente a Deus. E ele fazia tudo o que Deus pedia. Tudo. Tudo o que Deus pedia. A única coisa é que ele tinha aprendido errado. Algum tempo atrás, na escola sabatina, o irmão Antônio falou isso na escola sabatina, eu achei muito bonito. Ele falou assim que toda a vida dele ele se dedicou a fazer o que Deus pediu. E ele fazia o que era certo. O que era errado eram os ensinamentos que ele tinha aprendido. E Saulo era assim, né? Ele fazia tudo o que Deus pedia, só que ele tinha aprendido com as pessoas erradas. E ele acabava fazendo o errado achando que era a vontade de Deus. Então Jesus apareceu para ele, teve esse encontro muito especial com ele, e agora, né, ele ficou cego. E no momento que Saulo ficou cego, representou ali a cegueira espiritual que ele tinha
diante das ações que ele praticava. E no momento que Deus curou os olhos dele, é como se Deus realmente estivesse abrindo os olhos dele, os olhos espirituais, e ele enxergava realmente o que Deus queria que ele fizesse. E Saulo, agora chamava Paulo, ele continuou fazendo tudo o que Deus pediu, mas agora ele estava no caminho certo. E aí, a Bíblia nos diz que ele também tinha problemas. Paulo, ele já foi espancado diversas vezes. Ele já foi chicoteado. Ele já foi apedrejado. Ele já foi preso em prisões. Né? Ele sofreu muito. Sofreu muito. Mas sabia que nenhuma dessas coisas abalava ele diante de Deus? Ele sabia que o Redentor dele vivia. Né? Nenhuma dessas coisas abalava ele diante de Deus. Mas tinha alguma coisa que nós não sabemos o que era, que incomodava muito ele. Que ele diz assim, lá no livro de 2 Coríntios, na epístola de 2 Coríntios, capítulo 12, versos 7 a 9, diz assim: Para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que o tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Olha só, mesmo Paulo fazendo tudo o que Deus pedia para ele fazer, ele tinha um problema irresolvível na vida dele. Que ele pediu para Deus: Senhor, me ajude, por favor, tire esse problema de mim. Só que Deus falou para ele: Paulo, você vai conviver com esse problema, mas entenda que a minha graça é suficiente para você. A minha graça te basta. Esse problema vai te acompanhar a vida toda, mas enquanto você estiver aqui na terra, porque a minha graça te basta, aí do céu não vai ter mais problema nenhum para você. E o interessante é que mesmo nesse problema, Paulo disse que ele se gloriaria e se alegraria nessas fraquezas dele. Porque é na fraqueza que Deus o aperfeiçoava. Uma coisa que eu queria falar para vocês, meus irmãos. Ontem nós tivemos uma reunião aqui da liderança da igreja. E o Juninho falou uma frase que eu achei muito boa. Ele falou assim, né? As pessoas estavam pedindo algumas coisas, a gente estava se organizando para algumas coisas. E ele falou assim: gente, tudo que nós vamos fazer para Deus tem que ter um propósito. Um propósito. Tudo que você vai pedir para Deus tem que ter um propósito. E eu digo mais para vocês: tudo que Deus faz também tem um propósito. Tudo que Deus faz também tem um propósito. Certa vez, Jesus estava andando ali, junto com seus discípulos, e eles encontraram um homem que tinha uma deficiência. E os discípulos olharam para Jesus e falaram assim: Jesus, por que ele tem essa deficiência? É porque ele pecou ou é porque os pais dele pecaram? E Jesus falou para ele assim: nenhuma coisa nem outra. Ele tem esse problema para que se manifeste a glória de Deus. E Jesus foi lá e curou aquele homem. Jesus curou com um propósito. E Jesus foi glorificado através da cura daquele homem. O problema irresolvível que tem na sua vida, se Jesus resolver, Jesus vai ser glorificado diante desse problema? Eu já orei várias vezes para Deus, para que sarasse meu joelho. Mas será que eu glorificaria a Deus se Deus me desse a cura? Se Deus te ajudasse no seu problema, no seu problema, no seu problema, que parece irresolvível, Deus seria glorificado ou você seria glorificado através desse problema? Através da solução desse problema. Vamos lembrar também da história de Moisés. Quando Moisés estava ali com o povo de Israel, parecia esses bancos da igreja, o mar se abriu, eles passaram por aquele corredor seco diante do mar de um lado e do outro. O povo de Israel passou ali pelo mar e Deus salvou eles. Mas vocês sabem quem foi glorificado naquele milagre? Foi Moisés que foi glorificado? Foi o povo? Foi Deus. Porque algum tempo depois, quando eles entraram em Canaã, o povo que morava lá dentro já sabia de Deus. Deus foi glorificado através desse milagre.
Quando Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente, quem é que foi glorificado ali? Deus. Ninguém ficou admirado com eles. Todo mundo ficou admirado com Deus que estava salvando eles daquela fornalha. Quando você tiver um problema e quiser pedir para Deus te ajudar nesse problema, pense primeiro em glorificar a Deus. Glorifique a Deus no seu problema e talvez Ele te dê um milagre para resolver esse problema que você está passando. Algum tempo atrás, eu estava num parque aquático, né, com a minha família. E aí, eu fui me aventurar a descer num desses escorregadores aqui. Né? Eu não sou muito leve e o meu joelho é ruim. E aí, né, quando eu escorreguei, né, você escorrega e cai dentro da piscina, certo? Eu calculei assim e falei, olha, a piscina vai amortecer a queda, não vai acontecer nada, né? Dá para eu ir tranquilo. E aí eu escorreguei, foi muito legal, por sinal, escorregar, eu gostei muito. Mas daí eu caí na piscina, e quando eu caí na piscina, mais meu joelho doeu, mais doeu, né? Fiquei com muita dor. E ali, para mim, tinha acabado o passeio. E pior que foi no começo do passeio, né? E com 2 crianças pequenas para correr atrás, para não deixar pular na piscina, né, o passeio começou a ficar meio desagradável. Né? Eu não estava gostando mais, não. E eu comecei a reclamar. Né? Eu estava andando assim, de cabeça baixa. Onde a Ingrid queria ir, eu acompanhava ela. Mas, para mim, o passeio tinha acabado ali. O passeio já tinha acabado. Não queria mais passear, não. Queria ir embora para casa. E eu fiquei muito chateado. Aí, uma hora, né, a gente parou para descansar um pouquinho naquelas cadeiras assim de piscina. Então, a gente ficou ali descansando um pouquinho. E aí, por algum motivo, a Ingrid saiu com as crianças para outro lugar e eu fiquei sozinho ali. E na hora que eu fiquei sozinho, meu joelho estava doendo, eu fui falar com Deus. Falei, Senhor, mais uma vez estou eu aqui falando do meu joelho para o Senhor e até agora nada. Até agora nada. Né? Quantas vezes eu vou ter que pedir, Senhor? E eu comecei a murmurar, reclamar mesmo. Tenho até vergonha de falar isso, mas eu fiquei reclamando ali para Deus. Né? Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Né? Agora estou com 31 anos e meu joelho está bem pior do que quando eu tinha 23. E eu estou orando muito mais. Né? Mas por que isso está acontecendo comigo? E eu fiquei chateado. Falei, Senhor, acho que eu vou desistir. Não quero mais, não. Vocês acreditam na resposta de Deus? Vocês acham que Deus responde às nossas orações? E até as murmurações Deus responde. E eu levei o que nós chamamos de um grande tapa na cara de Deus. Na hora, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Então eu estava olhando para cima, assim, falando com Deus, deitado naquela cadeira. E eu levantei, sentei assim, olhei. E na minha frente estava passando um homem, mais ou menos da minha idade também. E ele estava bem feliz, andando assim com a filha, né, ali do lado dele, ali numa piscina que tinha ali, uma piscina rasa, né? Estava andando ali com a filha dele. E eu olhei para aquele homem, nossa, como ele está feliz, né, andando com a filha dele. Quando eu olhei com mais atenção, meus irmãos, ele não tinha nenhuma das 2 pernas. Nenhuma. Ele tinha perna mecânica, do joelho para baixo. E ele estava ali feliz. E eu vi que tinha gratidão ali no rosto dele. De estar ali, podendo andar ali com a filha dele, brincar ali com a filha dele. E a partir desse dia eu falei, Senhor, muito obrigado pelo meu joelho ruim que o Senhor me deu. Pelo joelho ruim que o Senhor me deu. Então, meus irmãos, muitas vezes nós paramos tanto para pensar nos nossos problemas que nós não vemos as grandes bênçãos que Deus derrama na nossa vida. Deus derrama muitas bênçãos na nossa vida. Devemos nos lembrar que a presença de problemas irresolvíveis não significa que Deus nos abandonou. Muitas pessoas acham que quando você tem problemas, Deus te abandonou. Sabe por que isso acontece também? Hoje existem muitas igrejas que prometem que a sua vida vai ser maravilhosa se você andar nos caminhos de Deus. Deus nunca prometeu isso. Através da vida de Paulo, nós vemos que não é assim que funciona. Ao contrário, ele está conosco, usando essas situações para nos moldar e nos fortalecer, igual foi com Paulo. Igual foi comigo também. Eu hoje me sinto muito fortalecido e muito feliz, né, porque eu sei que Deus cuida de mim. Paulo aprendeu que a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo,
mesmo que o problema não fosse removido. Essa dependência de Deus é um dos maiores dons que podemos receber em meio às dificuldades. A dependência de Deus. Vocês sabiam que Deus gosta que você dependa dele? Na oração do Pai Nosso, Deus disse assim, Jesus disse, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso demonstra dependência de Deus. E hoje, meus irmãos, nós temos tantos recursos que muitas vezes nós não precisamos depender de Deus. Nós nem pensamos em depender de Deus. Hoje, se você ficar com uma gripe, você tem um hospital bom aqui na cidade. Você sabe que você pode ir lá e você vai ser curado. Você vai tomar um remédio e vai voltar para casa. Né? Se você tiver um problema aí financeiro, alguma coisa, hoje tem tanto recurso também para trabalhar. Dá para trabalhar pela internet, dá para trabalhar de entrega se precisar, dá para trabalhar de muitas coisas. Né? Hoje, no mundo que vivemos, temos muitos recursos. Mas mesmo com esses recursos, nós precisamos depender de Deus. Precisamos treinar a nossa dependência a Deus. Porque isso também agrada a Deus, que nós sejamos dependentes dele. Esse homem, meus irmãos, é Jó. A história de Jó é uma das histórias mais tristes. De alguém que teve muitos problemas. Mas mesmo com tantos problemas, Jó nunca duvidou do amor de Deus por ele. Nunca duvidou. Ele disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó estava muito doente, com feridas muito doloridas no corpo dele. Ele tinha perdido 10 filhos. 10 filhos. Uma perda é um problema irresolvível enquanto estivermos aqui na terra. E ele tinha perdido 10 filhos. Ele tinha perdido todo o dinheiro que ele tinha. Mas mesmo assim, na fraqueza dele, no sofrimento dele, nos problemas dele, ele sabia que Deus estava cuidando de tudo. Ele sabia. Tem esse homem também, o nome dele era José. Ele foi traído pelos irmãos. Ele foi levado como escravo para morar num país distante. Ele foi para o Egito. E ele era um hebreu. E os egípcios detestavam os hebreus. Ele podia ter blasfemado contra Deus. Podia ter murmurado contra Deus. Porque ele estava prisioneiro num país estrangeiro. Mas ele glorificava a Deus nas dificuldades e nos problemas que ele estava passando. Ele glorificava a Deus. E lá na prisão onde ele estava, alguns homens que estavam ali, alguns prisioneiros, tiveram sonhos. E José glorificou a Deus dizendo, Deus pode falar o que significa o seu sonho. Ele glorificou a Deus diante dos prisioneiros. E depois glorificou a Deus diante de Faraó. E depois Deus honrou a José e tornou ele o maior homem do Egito. Enquanto nós estivermos nesse mundo, meus irmãos, o pecado vai continuar nos trazendo problemas sempre. E muitos desses problemas nós vamos orar para Deus pedindo a solução. E a resposta vai ser não. Pode ser que você esteja passando por problemas na sua vida, que você vai orar e a resposta vai ser não. Um pouquinho antes de eu vir aqui para a igreja, eu já tinha preparado esse sermão. Eu estava olhando ali na minha rede social e eu vi a notícia de que um amigo, o irmão de um amigo meu, morreu. Ele tinha 30 anos. Uma criança, um filhinho pequeno, uma esposa, e ele morreu. Ele estava lutando contra um câncer no rosto, estava fazendo campanhas na internet, e quando eu vi aquilo eu fiquei muito triste. Eles são cristãos também. E já faz algum tempo que eles estão orando, pedindo orações também na internet. E ele tinha apenas 30 anos. E a resposta para ele foi não. Mas mesmo na morte, ali o meu amigo, o meu colega de trabalho, ele postou lá nas redes sociais uma mensagem que mostra que ele confia muito em Deus. Ele deu glória a Deus ali, porque ele sabe que um dia vai ter um reencontro com o irmão dele. Muitos de nós também. Nós perdemos pessoas que nós amamos, nós temos problemas irresolvíveis da nossa vida. E o pecado vai fazer isso. Mas lembrem sempre, quem faz isso não é Deus, quem faz isso é o pecado. É o pecado que bagunça a nossa vida, é o pecado que traz problemas. E é por isso que nós não podemos ser amigos do pecado.
Não podemos. Se nós aqui assumimos o compromisso de obedecer a Deus, muitos dos problemas, naturalmente, só pelos mandamentos de Deus, nós não vamos passar. Se você seguir os mandamentos de Deus, você não vai viver em adultério. Você não vai viver desejando aquilo que é dos outros, cobiçando as coisas dos outros e tendo ansiedade por conta disso. Você não vai viver ali se ajoelhando perante imagens que não podem fazer nada por você. Se você guardar os mandamentos de Deus, muitos dos problemas que o mundo vive você não vai ter. Mas outros problemas, infelizmente, o pecado vai trazer para você. Mas lembrem, quem traz isso é o pecado. Não é Deus. Mas igual eu disse para vocês, esses problemas são temporários. Nenhum deles é realmente irresolvível. Porque Deus, através de Jesus, já resolveu todos esses problemas para mim e para você. E eu não vejo a hora, meus irmãos, de poder um dia estar no céu com Jesus e com vocês. Num lugar onde não vamos ter mais nenhum tipo de problema. Onde meu joelho vai ser tão bom quanto o do meu filho. Onde não precisaremos preocupar com as nossas finanças. Porque Deus vai nos sustentar de uma vez por todas. Onde não vai ter mais separação, não vai ter morte, não vai ter dor. Porque tudo isso já passou. Tudo isso ficou lá para trás. Então eu quero, neste momento, te convidar a fechar os seus olhos. E eu queria que você pensasse nos maiores problemas da sua vida. Feche os olhos. Pense agora nos maiores problemas da sua vida. Pensa naquilo que você mais tem medo na sua vida. Nos seus maiores problemas. E nesse momento eu quero que você pense também em como que você vai glorificar a Deus através desses problemas. E se em algum momento Deus te der a resposta e esse problema for resolvido, eu quero que você pense em como você vai glorificar a Deus através da resposta, da resolução desse problema. É isso que Deus espera de você. É isso que Deus espera de mim, de todos nós. Pode abrir seus olhos.